Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos aqui para cultuar o nosso Deus e agora darmos início à última temporada, se podemos falar assim, do Evangelho de Marcos, agora na sessão final, que vamos ver, então, Jesus sendo traído, os últimos momentos com seus discípulos, a sua morte e a sua ressurreição. Por isso, abram comigo suas Bíblias em Marcos, capítulo 14. Hoje nós ficaremos nos primeiros 11 versículos. Marcos, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz. Por que vocês as estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a este. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, nesse momento de culto que é totalmente entregue a Ti, porque o Senhor é merecedor de todo louvor e de toda a glória, nós pedimos, Pai, que agora que vamos estudar a Tua palavra, ouvir a Tua voz por meio da exposição da mesma, que o Senhor fale conosco, Senhor. Fale conosco de maneira pessoal, de maneira profunda, de maneira transformadora, para que essa passagem que acabamos de ler possa ficar guardada no nosso coração, que nós possamos lembrar dela, Pai, em situação oportuna, ter a nossa consciência, a nossa postura, a nossa vida mudada à luz da verdade que é ensinada na Tua santa palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria que você pensasse uma pergunta que pode parecer um pouco óbvia, mas é na obviedade que a gente costuma tropeçar muitas vezes. Eu gostaria de que você pensasse se você é uma pessoa grata. Você acha que a gratidão é uma marca de quem você é? Pastor, eu nunca parei para pensar nisso. Tudo bem, realmente é uma pergunta um pouco estranha de se fazer. Mas para você pensar um pouco melhor, pense a última grande coisa muito boa que aconteceu com você. Aquela que quando acontece você faz questão de contar para as outras pessoas. É uma bênção, uma conquista, um milagre, uma coisa muito boa que aconteceu com você. Qual foi sua postura diante daquela pessoa que te proporcionou aquilo? Como foi a sua gratidão? Eu acredito que é esperado que todos nós, em alguma medida, tenham expressado gratidão em qualquer uma das situações, nem que seja com um simples muito obrigado. Mas a questão é que a gratidão, ela é uma resposta do nosso coração que não é apenas uma questão de formalidade. Eu lembro que quando eu era pequeno, minha mãe falava, olha, quando alguém te oferecer alguma coisa, você recebe e depois diz, muito obrigado. E eu sempre fui meio estúpido, eu esquecia de responder muito obrigado, né? Eu falava, vai, fala obrigado. Aí a criança volta lá, obrigado. Mas a gente tem que aprender de algum jeito. A questão é, a gratidão, ela é parte da vida humana, parte dos nossos relacionamentos. A grande questão é que essa gratidão, que é parte das normas sociais do nosso relacionamento, ela deve, nosso ideal, gerar no nosso coração um senso quase que de automático. Então, quando coisas boas, aquele muito obrigado, ele deve vir de pronto.
E com o tempo, esse automático começa, se for trabalhado, bem trabalhado no nosso coração, ele deve vir a se tornar uma expressão sincera, uma expressão entusiasmada, uma expressão que mostra para aquela pessoa que nos favoreceu de alguma forma uma gratidão proporcional ou correspondente àquilo que nos foi dado. Pense você que é pai, você dá um presente para os seus filhos, aquele presente você ralou para conseguir comprar, entrega e seu filho fala: ô pai, obrigado. Ele agradeceu? Agradeceu. Mas será que não seria um pouco mais gostoso, talvez um abraço? Ô pai, você realizou meu sonho, obrigado por isso, o melhor pai do mundo. É diferente. Ambos são gratidão, mas a expressão da gratidão, ela vai variar, a depender da nossa personalidade, nosso entendimento, nosso senso de gratidão e do quanto custou aquilo que nos foi dado. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela fala sobre uma situação de gratidão. Uma situação onde nós encontramos aqui grupos diferentes, pessoas diferentes, cada uma a sua parte, expressando uma resposta a Jesus. Os irmãos, se prestarem atenção aqui, nós vamos ter um sanduíche, se a gente pode falar assim, na leitura. Nós começamos com pessoas más, querendo fazer mal contra Jesus, falamos de pessoas boas, fazendo coisas boas para Jesus, e terminamos com as mesmas pessoas más, querendo fazer o mal para Jesus. Esse arranjo aqui é proposital, para que justamente você compare uma coisa com a outra e perceba para onde eu estou indo, qual postura que eu tenho me assemelhado mais diante do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nessa noite, irmãos, eu quero falar com vocês sobre o valor de Jesus, o valor do Rei. Não o valor que ele tem nele mesmo, que a própria Escritura nos declara, mas o valor que ele tem para nós e como nós expressamos o nosso coração a ele em gratidão e em reconhecimento do seu valor. O texto começa dizendo, nos primeiros 2 versículos, a montagem do cenário que vai levar Jesus à sua morte. Aqui, Marcos não está muito preocupado com cronologia, com o arranjo dos dados, né? Eu acho que eu mencionei para os irmãos que os evangelhos não são biografias como nós conhecemos hoje. No sentido de que no ano 1 acontece tal coisa, no ano 2 acontece tal coisa, é tudo sequencial e cheio de fatos. Os evangelhos eles são um arranjado, uma construção literária que por vezes muda um pouquinho as datas de algumas coisas. Esse aqui é um dos eventos mais claros. Se você ler essa história em Mateus e em João, você vai perceber que é bem diferente a cronologia. Mas isso aqui é de propósito. Marcos está organizando essa história para que você faça essa comparação, que na verdade teve alguns dias de diferença. Mas o ponto é, versículos 1 e 2 nos mostram a liderança judaica tramando a morte de Jesus. O texto diz o seguinte: 2 dias depois desse plano dos homens, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, ou seja, daqui 2 dias Jesus morreria. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição, ou seja, de uma maneira escondida, de uma maneira sorrateira, para matá-lo, pois eles tinham uma razão. E qual era? Não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Aqui pode parecer apenas uma questão de contexto, mas existe algo muito importante aqui nessa passagem, que faz essa postura dos homens ser um peso diferente. Qual festa vai ser celebrada aqui? A festa da Páscoa, a festa dos pães asmos. Então nós encontramos aqui a festa que celebra a libertação do povo lá do Egito, com a história de Moisés, Arão e as pragas sobre o Egito. O que nós estamos olhando para aqui é uma celebração anual que acontece dentro do calendário judaico, de lembrar do passado de quando Deus libertou o seu povo e os tirou da escravidão para o estado de liberdade. O que acontece? Desde que essa festa foi instituída, os irmãos estão ouvindo? Acho que o microfone desligou, né? Está meio baixo, não está? Tem como aumentar só um pouquinho? É que senão daqui a pouco eu não vou ter voz até o fim do sermão. Então essa festa ela é celebrada todos os anos, lembrando da grande libertação que aconteceu no passado. Então o que acontece? A cada ano que passa, durante os séculos que foram se passando, os judeus, quando se viam diante de oposição, de inimigos, de perseguição, de cativeiro, de ameaças externas, eles se lembravam na Páscoa que eles têm um Deus libertador. Um Deus que intervém na história, derrotando os inimigos e resgatando o seu povo do seu grande mal, do grande opressor. Quando os líderes judeus estão aqui 2 dias, prestes a celebrar a festa dos pães asmos e da Páscoa, eles estão aqui tramando a morte do inimigo. Muito provavelmente o pensamento por detrás desses homens, por conta do calendário litúrgico dos judeus, é o seguinte: temos um mal que nos ronda. Não é o Egito, não é Roma, é Jesus. Ele é a pedra no nosso sapato. Ele é aquele que está aqui nos trazendo mal. E nós precisamos de libertação de Jesus Cristo. Aqui é estranho de pensar isso, porque a gente lê essa história já de uma maneira enviesada por sermos evangélicos, na qual a gente pensa que esses homens aqui eram como se fosse o Gargamel dos Smurfs.
É aquele vilão meio caricaturado lá, que está talvez nas sombras tramando, é desta vez que mataremos Jesus Cristo, com um plano infalível. Não é isso. Aqui nós temos pastores, líderes, numa reunião do presbitério, com ata, reunião, hinos e cânticos, um lugar totalmente religioso, ordeiro e sagrado. É nisso que está a maldade do ato. Eles não faziam isso pensando, vamos fazer uma coisa muito maligna contra Jesus. Não. Eles estão pensando assim, nós temos um mal espiritual. Nós temos um inimigo da fé verdadeira. Nós temos um problema para toda a nação, Jesus Cristo, o herege. Por isso precisamos nos libertar das amarras desse homem, que tem seduzido a multidão, tem levado eles para longe do Deus verdadeiro, ensinando coisas que vão contra nossas tradições e contra os nossos anciãos. Este herege tem que ser silenciado. E nessa Páscoa, nesse momento de libertação, nós vamos ser livres do mal que nos cerca, que é Jesus Cristo. E eles não fazem isso pensando que estão fazendo mal, eles pensam que estão fazendo bem. E esse é o grande problema dos vilões. Os bons vilões nas histórias e nos filmes não são os vilões que agem fazendo mal, sabendo que é mal porque são maus. Os melhores vilões, no sentido literário, de envolvimento na história, são os vilões que acham que são heróis. Esses são os verdadeiros vilões. Porque na hora que o vilão acha que é herói, ele está disposto a fazer qualquer coisa em prol da sua causa. E é justamente o que eles estão fazendo. Vamos celebrar a nossa libertação. Porque Deus está do nosso lado, os inimigos serão derrotados, o mal será extirpado, e no nosso caso, este homem, esse mal, é Jesus Cristo. Por isso a postura deles aqui, diante de tudo que ouviram e viram de Jesus, os debates com Jesus no templo, os milagres que ouviram dizer que ele fez, as coisas que viram, talvez até com os próprios olhos, Jesus fazendo e ensinando, para eles gerava uma postura no seu coração, inimizade e desejo de morte. Eles queriam acabar com Jesus Cristo, mas eles tinham um grande problema. O povo. Se nós lembrarmos, no capítulo 11, Jesus entra em Jerusalém com uma multidão gigantesca, celebrando a sua entrada, como o rei messiânico, o grande filho de Davi que vai restaurar o reino de Israel. Então ele se vê agora numa sinuca de bico. Por um lado, nós queremos fazer a libertação espiritual do nosso povo, nos livrando de Jesus. O problema é que o próprio povo não percebe o mal que esse homem é. Por isso nós não podemos fazer isso de uma forma que o povo se levante contra nós, porque o povo está seduzido por esse bruxo, por esse homem maldito. Então nós temos que fazer de uma maneira sorrateira, de uma maneira traidora, para que o povo perceba e enxergue em Jesus o grande inimigo que ele é. Nós temos que libertar a nação do mal. Então, antes de a gente olhar o coração desse texto, que é a postura da mulher que quebra o vaso de perfume, perceba, a primeira postura de resposta, que deveria ser de gratidão a Jesus, encontrando em Jesus o verdadeiro Messias que liberta Israel do cativeiro espiritual, liberta o homem da morte, do inferno, do juízo do diabo, que é o que Cristo conquistou na cruz por nós, a verdadeira Páscoa, a verdadeira libertação, viam de maneira invertida. Em Jesus nós tínhamos o motivo pelo qual nós devemos ser libertos, e não o libertador que nos tirará do verdadeiro mal. Quando o pecado toma conta da nossa vida, a ponto de nós começarmos a não desconfiar mais da nossa própria maldade, nós podemos começar a colocar maldade até mesmo naquilo que é santo, no Senhor Jesus Cristo. De novo, irmãos, esses homens eram os pastores da nação, eram os teólogos, os homens que teoricamente eram do bem, mas eles planejaram mal, para libertar a nação tola e cega na visão deles, do grande inimigo que é Jesus Cristo, ao invés de perceber nele a libertação que todo o Antigo Testamento apontava como a última e verdadeira Páscoa, através da sua morte. Mas a história continua, agora com uma história muito bonita. No versículo 3 encontramos o seguinte: quando Jesus estava em Betânia, a cidade onde ele dormia durante a semana, na qual ele ia e voltava de Jerusalém, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher. Antes de ver o que essa mulher fez, você percebeu como essa história aqui é engraçada? Onde que ele estava? Na casa do Simão leproso. Desde quando o leproso está em casa, que recebe gente. É porque ele não é mais leproso. Isso aqui está implícito no texto. O ponto é, esse Simão, que a gente não sabe nada da história dele, talvez a lenda, a história do que Jesus fez na vida dele, lenda no sentido não de mentira, mas a história épica, contada, talvez ela fosse uma história que todo mundo conhecia naquela época, inclusive os leitores de Marcos. Por isso que não explica pra gente, a gente fica só aqui querendo saber mais sobre quem era o Simão leproso. Mas a verdade é que esse homem era leproso. E esse homem que um dia foi leproso e certamente foi curado por Jesus Cristo, agora faz da sua casa, um lugar que era desabitado por conta da sua doença, um lugar de hospitalidade. E recebe na sua casa o seu grande libertador,
O grande Senhor da Páscoa, o grande libertador de Israel, que libertou ele da sua doença, da sua mazela que separava ele da sociedade. É um detalhe muito pequeno, Simão leproso, na casa dele, mas que já nos mostra uma postura de gratidão. Um homem que vivia como um morto-vivo longe da sociedade, agora voltou e retomou a sua casa, retomou a sua família, a sua história, e recebe na sua casa o Deus vivo, Jesus Cristo. Juntamente com ele, os seus amigos, e ainda mais Marta, Maria e Lázaro, segundo os outros evangelistas. Então, é um grande grupo de pessoas lá nesse momento. Então, nessa ocasião de festa, na casa do ex-leproso, um homem cheio de gratidão, reconhecendo e cuidando de Jesus naquele momento, vem uma mulher. E para nós pode parecer apenas uma questão contextual, a mulher apareceu, mas naquela época seria muito estranho. O mais comum, numa reunião onde houvessem muitos homens, no caso, Jesus e os 12, mais o Simão, mais o Lázaro, o normal é que os homens ficavam numa sala, conversando, comendo, coisa de homem, e as mulheres, aqui não é uma questão de machismo não, é apenas a estrutura social da época, elas serviam, cozinhavam, preparavam. A Marta era excelente nisso, fazia as melhores comidas e levava lá para a mesa, servia a eles, voltava, perguntava se precisava de alguma coisa, e as mulheres comiam no cômodo à parte, conversando também entre elas. Era uma coisa muito normal, não havia nenhum tipo de discriminação, era apenas o jeito que as coisas aconteciam. Só que esta mulher, que a gente sabe pelos outros evangelhos, que é a Marta, irmã de Lázaro, ela quebra o protocolo. Ela entra naquela reunião só de homens, onde Jesus está com Simão, os 12 e talvez alguns outros, e ela entra, e aqui o texto é bem acelerado, parece que ela nem perguntou nada, nem olhou para ninguém, ela simplesmente foi. Talvez ela planejou isso aqui a vida inteira dela. Esse é o momento, e eu vou lá, não importa o que alguém pense, não importa o que alguém faça, eu vou lá. E ela foi, trazendo um frasco feito de alabastro. Alabastro é tipo mármore. Pensa em um frasco, um vidro, mais ou menos desse tamanho assim, feito de uma pedra preciosa como um mármore, que tem que ser lixado, cavado, com cuidado para não rachar, não trincar. É um vaso que por si só já era muito caro. O mármore era utilizado, o alabastro era utilizado para fazer decoração de casa de gente rica. Então, só o frasco era, assim, uma coisa bem diferenciada. Então, ela vem com um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro. Alguém aqui sabe o que é nardo? O nardo ele é uma raiz que tem lá na Índia. Naquela época só tinha na Índia, né? Hoje em dia tem em outros lugares. Mas era comum lá no Himalaia e na Índia. Só crescia lá. Aí você pegava aquelas raízes, secava elas, ia ser extraindo essência para então conseguir fazer o perfume dessas raízes que só tinha lá na Índia e no Himalaia. Como que a Maria conseguiu isso? Como que alguém compra um produto importado naquela época que não havia caminhões, aviões, barcos trazendo containers? Não existia comércio internacional como existe hoje, em que você compra uma coisa na Amazon de outro país e chega aqui em algumas semanas. Como que Maria conseguiu uma coisa dessas? Muito provavelmente, esse perfume aqui era uma herança de família. Era como que um tesouro. A gente não sabe da história dos pais de Lázaro, Marta e Maria, mas possivelmente isso aqui foi ou comprado por Maria, gastando todo o dinheiro que ela tinha, a gente já vê daqui a pouco o valor, ou era uma herança de família tão preciosa que era passado de pai para filho, e talvez, sei lá, no aniversário da pessoa, ela pegava a pontinha do dedo, encostava no perfume e pronto. Eu usei o perfume da família, ninguém mais encosta no perfume do pai, perfume do vô, que esse aí é sagrado. A questão é que Marta, no caso Maria, que essa mulher, ela vem, pega aquele frasco, quebra ele, imagina quebrar uma pedra, a intensidade do ato dela, quebra aquele frasco e vira tudo na cabeça de Jesus. Como você reagiria vendo uma coisa dessa acontecer? Primeiro, só o ato seria um pouco estranho, né? Uma mulher chega no meio de uma reunião que ela não poderia entrar, quebra um vaso, vira tudo na cabeça de Jesus e tudo fica perfumado. Já sentiu um cheiro de perfume forte? Que uma borrifada só já fica empesteando a casa? Imagina agora um perfume extremamente concentrado, um frasco cheio do óleo mais puro de nardo. O produto mais premium que a gente puder pensar na época. E ela vira tudo na cabeça de Jesus. A casa fica cheia do perfume, segundo os outros evangelistas. E aí, qual que é a reação das pessoas? Versículo 4. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados. Por quê? Diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. Sabe quantos são 300 denários? Um denário é o equivalente a um dia de trabalho. Multiplica, é mais de um ano de trabalho. Porque você não trabalharia todos os dias sendo judeu. Sábado, pelo menos, você não trabalha. Mais época de inverno, chuva, enfim. São anos de trabalho. É uma vida de economias. Porque você não vai simplesmente pegar tudo que você recebe e gastar. Você tem suas contas. Então foram anos e anos e anos e anos e anos e anos economizando para comprar esse frasco.
Talvez foi uma coisa que o avô de Maria e Marta, o pai dela, ou ela mesma, juntou tudo da economia da família e comprou aquilo para Jesus. Gastou tudo que tinha, no perfume mais caro, mais raro, mais especial que tinha, para derramar sobre Jesus. Mas as pessoas veem aquilo e começam a murmurar. Por que fez isso? Que desperdício. Pode parecer um pouco bobo o que eu vou dizer, mas, gente, perfume sempre é supérfluo. Perfume, economicamente falando, tecnicamente, é sempre desperdício. Ninguém precisa de perfume. É um extra, é um plus que a gente coloca para a nossa apresentação e nossa aparência. É bom usar perfume, é gostoso ter um perfume. Mas a questão é, ninguém precisa de perfume. Então eles dizem o seguinte, para que esse desperdício de perfume? Ou seja, é o desperdício da coisa mais que não precisava gastar. Já não precisava de perfume, ainda mais gastar o perfume, ainda mais gastar todo o perfume, que valia mais do que anos e anos de trabalho, de economias de uma família. E pior, este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para quê? Para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Então a postura das pessoas que estavam ali ao ver aquele ato é de condenação, avareza, murmuração. Talvez eles não falaram na cara dela, mas começaram a dizer entre si, e na hora que ela talvez levantou e saindo de fininho, a gente não sabe como que ela reagiu no restante da história, mas aquele povo ficou indignado. Os discípulos ficaram indignados. Talvez o próprio Lázaro, o leproso, aqui, na verdade o Simão, o leproso, ficou indignado com aquele ato. Mas Jesus intervém. Como um bom pastor, na hora que ele vê as ovelhas sendo atacadas, até mesmo por outras ovelhas, ele estende seu cajado e protege. E então, Jesus diz no versículo 6, deixem a mulher em paz. Deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma ação bela. Boa aqui é o sentido de uma coisa bela, uma coisa admirável, uma coisa muito bonita, muito boa de ser feita para comigo. Jesus intervém naquele momento. Isso aqui é um ponto muito importante para nós que somos líderes na igreja. Para você que é pai, você que é mãe, você que tem algum tipo de autoridade. Jesus sempre usa a autoridade para proteger os mais fracos. Ele sempre protege quem está em vulnerabilidade. Por isso que nós, como líderes, não podemos fazer vista grossa quando alguém, debaixo da nossa responsabilidade, está sendo atacado por alguém. Nós devemos intervir e proteger, fazer a justiça e defender aquele que está sendo violentado por meio de palavras. Jesus então intervém e protege aquela mulher. Jesus sempre defendia as mulheres. E diz, deixe essa mulher em paz. Ela fez uma coisa linda. Vocês não conseguem perceber com os olhos, com o nariz, com os sentidos de vocês, o tamanho da beleza do ato dessa mulher? E talvez Marta não fez com a ideia do que Jesus coloca aqui, mas Jesus dá um significado ainda maior para o que ela fez. Jesus diz no versículo 7, os pobres que vocês tanto se preocupam estarão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas quanto a mim, vocês nem sempre me terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura, e em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Acabamos de fazer isso. A questão é que Jesus aqui, ele pega aquela mulher que está se tornando vítima e coloca ela em uma posição de honra. E torna o ato dela, que poderia parecer um simples desprezo, um simples esbanjar de um ato desmedido, como um ato de profunda devoção. Ela fez o que pôde. Ou seja, o grande ponto de Jesus aqui, o ponto que eu quero trazer para os irmãos, é que Jesus não condena uma adoração extravagante, uma adoração que vai contra o senso comum, uma adoração que vai fora do senso normal de proporcionalidade das coisas. É claro, isso aqui pode ser muito mal utilizado e levar a alguns extremos que nós não queremos chegar. Mas a verdade é que aqui nesse caso, o que nós podemos aprender é que quando você sente a gratidão, o amor, tudo que Jesus fez por você, e você quer expressar, expresse. Sabe, a gente aqui, nós presbiterianos, não temos tanto costume, não é muito comum nosso, expressões físicas no culto, de levantar a mão, fechar o olho, chorar, ou coisa do tipo. Nada disso é errado, por si só. O problema é quando esses gestos nossos atrapalham os outros, enfim, geram um problema. Mas a questão é, não é errado expressar a sua fé. Eu já ouvi gente aqui da igreja, eu tenho vergonha de chorar. O que vão pensar de mim se eu chorar no culto? E se eu fechar o olho? Será que vão achar que eu sou pentecostal? Como se isso fosse um problema, né? Nós não somos pentecostais por convicção teológica, mas não é pecado ser pentecostal. Então, assim, o que vão pensar de mim se eu chorar, se eu levantar minha mão? E, pastor, e se escapar um glória a Deus no meio do sermão? E aí? Nada. Não vai acontecer absolutamente nada.
porque nada disso é ordenado ou proibido na Escritura. Na verdade, é ordenado. Se a gente lê os Salmos constantemente falam: eu cantarei com júbilo, baterei palmas diante do Senhor, aclamarei ao Senhor em plena voz, com todo o meu ser eu me prostrarei, eu me deitarei, eu me ajoelharei. A Bíblia é cheia de expressões físicas, de adoração demonstrada por tudo que nós somos. E é claro que eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas a questão é, você não pode julgar quem faz. De novo, não é para o culto virar bagunça, não é para a gente fazer um teatro e loucuras do culto, nada disso. Mas que se sinceramente no seu coração você sente vontade de chorar, chora, não tenha vergonha de chorar. Você quer levantar as mãos, levante suas mãos. Você quer adorar a Deus, adore a Deus. Ah não, pastor, não é na igreja, às vezes é em casa. Em casa eu quero adorar a Deus e cantar bem alto, louvando ao meu Deus. Faz isso. Claro, se não for atrapalhar vizinhos, enfim, a gente tem que ter bom senso com o nosso testemunho, mas é claro, o ponto é a adoração sincera. Quando Jesus mexe com a gente tem um senso de gratidão por tudo que Ele é e quem Ele faz. A gente tem que expressar. E Jesus diz: o que ela fez foi bonito, foi belo, foi bom. Ela fez o que ela pôde. E Jesus ainda dá uma tirada nos discípulos. E disse: a grande preocupação de vocês são com os pobres, não se preocupem. Lá em Deuteronômio 15, é esse texto que ele está fazendo alusão, lá diz: os pobres, infelizmente, sempre existirão. Não vai faltar oportunidade de cuidar de gente pobre. A questão é que essa mulher tem tempo limitado comigo, talvez seja os últimos dias que ela tem na minha presença. E diante da minha presença, nesse momento no qual ela está me sentindo ali, me vendo ali, me reconhecendo ali, ela deu tudo o que ela tinha. Um ato que para os homens pode parecer absurdo, impensado, exagerado, desnecessário, parece que ela está querendo se mostrar demais. Mas a verdade é que para Jesus foi bonito. Por isso, meu irmão, na adoração, na sua vida para com Jesus, esquece a opinião das pessoas. E se falar alguma coisa, deixa eu falar com Deus. Jesus acha bonito quando pessoas sinceramente convencidas de quem Ele é, da sua preciosidade, do seu valor, entregam tudo para Ele. No caso dela, entregou um tesouro. Algo que financeiramente, esteticamente, o perfume tinha grande valor. Pastor, quer dizer que eu posso fazer isso? Eu posso dar uma oferta muito grande para a igreja? Pode. Não é errado fazer isso. Pastor, quer dizer que então que eu posso então dedicar anos da minha vida para o serviço da igreja? Sim. Pastor, quer dizer que eu posso fazer tal coisa? A questão é, nós somos livres. A gente leu no Pentateuco recentemente na leitura bíblica. Uma pessoa pode fazer um voto, ela pode se dedicar inteiramente ao trabalho do Senhor, ela pode fazer coisas loucas por Jesus, desde que sejam ordeiras, justas e não comprometam outros deveres que nós temos. A questão é, a adoração a Jesus deve ser expressa. Por isso, meu irmão, minha irmã, os líderes viam em Jesus um inimigo do qual eles tinham que ser libertos. Essa mulher e o Simão o leproso viam em Jesus um homem que devia ser honrado por aquilo que ele é e aquilo que ele faz. Mas e o Judas? Versículo 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. A gente já sabe da história, por isso que a gente lê isso aqui com uma certa naturalidade. Mas imagina você sendo um cristão, ouvindo essa história pela primeira vez. E então Judas, um dos 12, foi trair Jesus, justamente com aqueles homens que queriam matar ele. Imagina o choque que não foi essa primeira vez, aquele final de Avenida Brasil que trava assim a tela, sabe? Isso aqui seria um horror. É o maior plot twist da história toda. Do grupo dos amigos, surge o pior inimigo. Aquele homem que estava sendo desejado a morte de todo mundo, Jesus Cristo, agora vai ser entregue por aquele que estava no seu grupo mais chegado. Então Judas, ele foi até esses homens, a gente não sabe o motivo, vários levantam motivos. Judas acreditava que se forçasse um pouco Jesus, ele mostraria para o que ele veio, ele seria o grande libertador de Israel. Outros colocam que Judas fez isso porque ele queria ver Jesus numa situação ruim, porque ele odiava Jesus. A questão é, a Bíblia não está nem aí pela motivação de Judas. Por isso pouco importa para a nossa interpretação qual foi o motivo de Judas, realmente não importa, senão a Bíblia nos diria. A questão é, Judas fez isso. Do maior amigo surgiu um maior inimigo. E quando ele chega diante daqueles líderes, o versículo 11 nos diz: eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. A gente sabe que depois foram 30 moedas de prata, o preço de um escravo naquela época. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Tem vários paralelos aqui nessa história. De novo, Marcos está construindo uma história para que a gente pense e perceba alguns contrastes. Os líderes se veem como heróis. Os líderes, vendo a morte de um homem, se alegram. Os homens, vendo Jesus sendo encaminhado para a morte, entregam dinheiro
para o traidor. Já o homem leproso e Maria, vendo Jesus o Senhor, entregam para ele tudo que tem. E se alegram e se comovem com ele, com tudo que tem. São duas posturas diferentes, diante da mesma pessoa. Os líderes e Judas veem em Jesus um inimigo ser derrotado. Maria e Simão veem em Jesus o Senhor da vida deles, que eles têm que expressar com todo o coração a sua devoção. E perceba os paralelos. Ela fez uma boa ação. E o Judas procurava o quê? Uma boa ocasião. Aquela mulher, no momento que teve, entregou tudo para Cristo. O Judas, pelo contrário, ele teve oportunidades imensas. Anos e anos ao lado de Jesus. Eu costumo dizer, tomando banho no rio junto, fazendo as refeições juntos, conversando sobre a vida, sobre tudo que acontecia, vivendo intensivamente com Jesus por 3 anos. Ele teve mais oportunidades que qualquer um de nós jamais sonharia em ter ao lado do Senhor. E o que ele fez? Agora, movido pelo motivo que seja no seu coração, influenciado por Satanás, ele procura uma boa ocasião para atrair Jesus. Esse texto ele mostra para nós dois perfis. E a grande questão é que nós temos que pensar, onde que eu estou me encaixando nessa história? Qual tem sido minha postura para com Cristo? Eu tenho encontrado em Jesus um problema para a minha vida? Um inimigo a ser derrotado? Alguém que vai me trazer algum tipo de lucro financeiro? Pastor, é claro que não. Falando desse jeito, realmente pode parecer uma coisa muito absurda o que eu estou dizendo. Mas quantas vezes você já não se sentiu frustrado por ser crente e querer fazer o que é errado? Você já sentiu isso? Eu queria tanto fazer isso, mas eu sou crente. Mas Jesus está vendo. Mas eu disse que eu sou cristão, né? Não vou poder trair minha esposa. Porque se descobrirem, o que vão pensar de mim porque eu sou cristão? Jesus vira a mesma coisa que virou para o Judas, um problema a ser tirado da sua frente. Quando Jesus vira problema, a gente pega todas as oportunidades que tivemos de devoção a Ele e trocamos por oportunidade de escape. Quando que eu vou conseguir me esconder dos olhos do Senhor e fazer o que eu quero fazer? Quando que diante daquele que sempre esteve ao meu lado e cuidou de mim, eu vou poder encontrar uma oportunidade de me esconder dele e fazer o que eu quero fazer, encontrar o que eu desejo do meu coração? Eu estava pensando nisso hoje, e dói muito para mim pensar nisso. A gente lê a história de Judas e fala assim, esse Judas é um miserável, hein? Trocou Jesus por 30 moedas de prata. A gente troca de graça. Você já ganhou dinheiro por trair Jesus com seus pecados? Com a sua infidelidade a Ele? Não, a gente é pior do que Judas. O Judas ainda ganhou dinheiro. E talvez no seu coração achar que era uma coisa boa. A gente traz Jesus constantemente por nada. Nós não somos melhores do que Judas. Nós poderíamos ser esse homem. Aqui diz, ele era um dos 12. Pastor, eu nunca faria isso. Eu sou membro de uma igreja. Eu sou um oficial. Eu sou pastor. O Judas era apóstolo. Não, pastor, mas eu tenho uma longa vida com o Senhor Jesus Cristo. Já fiz tanta coisa por Jesus. O Judas curou o enfermo, expulsou o demônio, pregou o evangelho, fez milagres. Eu não fiz metade dessas coisas ainda. E aí? A questão é, a traição de Judas, meus irmãos, não é para a gente olhar assim, olha lá o errado, o vilão desse... Não, o Judas somos nós. O Judas, humanamente falando, era melhor do que a gente. E o Judas, um dos 12, traiu Jesus. É claro, a gente vê pelos outros evangelhos que não foi do nada. Ele já roubava dinheiro da bolsa dos apóstolos de tempo em tempo, ele era cobiçoso, avarento de coração, ele abria espaço para o diabo na sua vida, a gente vê isso em outras partes. Mas a questão é que a posição dele não livrou ele desse mal. O histórico dele com Jesus não livrou ele desse mal. Ele chegou num ponto no qual, depois de tudo que ele viu de Jesus, ele viu tudo, só faltava os últimos dias até a cruz, ele viu tudo, todo o ministério, todo o ensino, todos os milagres. Diante de tudo, ele troca tudo por nada, por moedas que não servem para nada, que não compram a salvação dele. Por isso, meus irmãos, em primeiro lugar, perceba, será que nós não estamos agindo como Judas? Será que o diabo que tomou o coração dele está tomando o nosso coração dia a dia sem a gente nem perceber? Será que diante do Jesus que a gente deveria se prostrar e entregar tudo a Ele, nossos melhores dias, nossas finanças, nosso tempo, nossa qualidade de vida, nossos sonhos e projetos, tudo que nós somos, a gente não está negando, encontrando oportunidades de escapar de Jesus? Ao invés de demonstrar gratidão, demonstrar autointeresse e egoísmo próprio? O Judas fez isso, e ele era melhor na posição dele do que qualquer um de nós aqui. Por isso, meus irmãos, não, como diria o apóstolo Paulo, quem está de pé, veja que não caia. Judas estava muito de pé, e caiu, e se precipitou no inferno.
O homem que é um dos poucos que a gente sabe na Bíblia que realmente foi para o inferno. Ele é o filho da perdição. Melhor, Jesus diria, que ele não tivesse nascido, do que ele fazer o que ele fez. E ele era melhor do que a gente. Por isso, pense em que oportunidades, por quais moedas de prata, por quais momentos eu tenho trocado Jesus, o mais precioso dos preciosos, o santo dos santos, o admirável dos admiráveis, por qualquer outra coisa desse mundo. Como que eu tenho expressado minha gratidão por Jesus? Trocando ele? Foi assim que Judas fez. Mas também temos o outro lado, que é aquele lado que nos inspira e nos motiva a agir diferente, é a postura dessa mulher. Jesus pega uma mulher, aqui no Evangelho de Marcos, sem nome, com uma atitude que foi repreendida por todos, para tornar ela um exemplo e modelo de fé para nós. Jesus gosta de fazer isso, pegar os pequeninos e colocar lá em cima. E aqui a ideia não é que a gente imite essa mulher porque ela era perfeita, mas porque a atitude dela correspondeu à verdade daquele momento. Então o que essa mulher nos ensina para a nossa postura com Jesus, para que nós não caiamos no erro de Judas? Que oportunidades você tem de expressar a gratidão a Jesus? Já te respondo, agora é uma delas. Você está no culto ao nosso Deus santo, santo, santo. Esse não é um momento para nós simplesmente virmos aqui ouvir uma palavra, cantarmos uma música, termos um pequeno tempo de confraternização. Isso também acontece. Mas o culto é o momento no qual nós nos encontramos com Deus de maneira especial. É um momento onde o céu fica mais perto da terra, onde nós falamos com aquele que está nas alturas, ele nos ouve face a face, por causa de Jesus Cristo. É no momento do culto que a gente tem que entregar tudo para Jesus, especialmente, mas não só aqui em toda a nossa vida, mas aqui especialmente. Aquela mulher, Maria, talvez soubesse que Jesus estava com os dias contados, diferente dos discípulos que achavam que nada ia acontecer. E ela viu, essa é a hora, esse é o momento, eu vou entregar tudo por aquele que logo vai partir. O que você tem entregado para Jesus? E aqui, de novo, eu não estou pedindo dinheiro, não estou falando nada nesse sentido que alguns, muitas vezes, exploram a partir desse texto. Não é disso que eu estou dizendo. Mas qual tem sido a sua postura de coração para Jesus? O que você tem guardado como mais precioso do que Jesus no seu estoque da sua casa? No caso dela, ela pegou o maior perfume, o maior tesouro e entregou para Jesus. O que você tem guardado de entregar a Jesus? Eu mencionei algumas vezes, por exemplo, os jovens. Vocês têm os melhores anos da sua vida agora. Mais tempo, mais disposição, mais vigor, mais tudo. Não deixe isso para entregar os lazeres desse mundo, a relacionamentos vazios, a drogas, ou qualquer outra porcaria que esse mundo tenta inventar, outras moedas de prata que esse mundo invente. Entregue sua juventude a Jesus Cristo. O apóstolo João fala, jovens, eu escrevo para vocês porque vocês são fortes, vocês têm vencido o diabo. Será que nós, jovens, da nossa OMP aqui, será que a gente se vê assim como pessoas que vencem o diabo? Qual será o comprometimento que falta de a gente entregar como jovens ao nosso Deus? Aos adultos, nós temos várias responsabilidades, mas com cada uma delas podemos honrar o Senhor, com aquilo que temos, com aquilo que possuímos, com aquelas habilidades que nós temos. Como que eu tenho que servir a Jesus Cristo as oportunidades que Ele tem me dado? Perceba, Jesus não precisa de nada de nós. Ele não precisava daquele perfume, mas uma vez que Ele recebe, o Deus que tem tudo e não precisa de nada, agradece. É estranho pensar isso, imaginar de Deus falando, obrigado. É esquisito, né? Deus falar obrigado pra gente. Mas ele agradece pela atitude daquela mulher. Ela fez uma coisa muito boa. Ela me ungiu porque daqui a pouco eu vou morrer e meu corpo vai ficar perfumado, para não feder na sepultura. Ela fez uma coisa muito bonita. Obrigado, Maria, por isso. Muito obrigado. O nosso Deus que não precisa de nada, o dono da prata e do ouro, ele se agrada de receber presentes de nós. É como aquela criança que chega perto do dia dos pais, do dia das mães, e traz aquela lembrancinha feita na escola com macarrão colado. Sejamos sinceros, não é nenhuma obra de Van Gogh. Não é nenhuma obra que vai ser exposta no Museu do Louvre. Mas o amor empregado comove qualquer pai, qualquer mãe. Depois de 20, 30 anos, você vê ali aquele desenho todo rabiscado de canetinha, já meio desbotado, meio sujinho, guardado no fundo da gaveta do pai e da mãe, porque foi entregue de coração. Essa tem que ser a nossa postura com o nosso Deus. Ele é precioso, Ele é o nosso Pai Celestial, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Consolador. Entregue para Ele. Ah, pastor, é pouco. Entrega para Ele. Não tem que ser um vaso de alabastro, de nardo, não tem que ser dinheiro, mas entregue para Ele aquilo que você tem de mais precioso no momento. Demonstre gratidão, não apenas pense em gratidão, demonstre gratidão e se entregue a Jesus. Por isso nós devemos, nesse momento, orar e depois cantar uma canção que diz que nós nos rendemos a Jesus, que Ele é tudo que nós precisamos para viver. Por isso não cante essa música apenas por cantar. Viva isso, das portas para fora e ainda aqui dentro nesse momento. Entregue tudo a Jesus, se renda a Ele totalmente, porque Ele merece tudo. Porque uma vez que a gente não faz isso, as moedas de prata vão brilhar muito aos nossos olhos. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante de um texto tão bonito. Compara a história de uma mulher
sem nome nessa história, de um ex-leproso, com o apóstolo e os líderes religiosos. E nos faz perceber, Senhor, que posição, status, conhecimento, poder, autoridade, nada disso substitui uma vida de adoração ao Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, a começar por nós que estamos aqui nesse momento, Pai, aqueles que nos ouvem pela internet nesse momento, a começar por nós que hoje estamos ouvindo essa palavra, move o nosso coração para ter um coração de completa entrega e gratidão a Ti, Pai. Que a nossa mão não seja curta para Te entregar o nosso tempo, a nossa vida, nossos bens, nossa alegria, nossos dons, tudo que nós temos e somos, Senhor. Não porque o Senhor precisa, mas porque nós te amamos tanto. Nós temos tanta gratidão no coração que ela transborda de nós. Por isso, Senhor, aumenta nosso senso de gratidão. Nos ajuda a lembrar, Pai, do que Cristo fez por nós, do que Ele vale para nós, quem Ele é em nossas vidas. Para que a nossa vida de gratidão não seja apenas mecânica, não seja apenas uma entrega por meio de hinos, canções, músicas que mecanicamente falamos da nossa boca, mas que seja de coração tudo que fazemos para Ti, Pai. Seja Ele pouco ou muito aos olhos do mundo. Que as pessoas nos critiquem pelo tamanho da entrega ou menosprezem aquilo que nós entregamos, mas que seja de feito de coração para Ti, Pai. Cria em nós, Pai, um coração de adorador. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.